Você já parou para pensar por que o povo escolheu libertar Barrabás em vez de Jesus? O que teria levado uma multidão inteira a pedir a liberdade de um criminoso conhecido e mandar crucificar o homem que curava, amava e não havia cometido pecado algum? Essa é, talvez, uma das cenas mais chocantes da Bíblia. Um julgamento público, um governador romano pressionado, um povo em fúria, um criminoso notório chamado Barrabás, e do outro lado, o Filho de Deus. Qual destes dois quereis que eu vos solte? Perguntou Pilatos. E o povo respondeu, Barrabás. Mateus 27, 17. Por que Barrabás? Quem era ele, afinal? Um simples ladrão? Um revolucionário? Um assassino? Ou será que ele representa algo muito maior do que imaginamos? Este vídeo vai revelar quem realmente foi Barrabás e o que sua história esconde sobre a nossa própria salvação. Prepare-se para mergulhar em um capítulo pouco explorado da Bíblia, mas profundamente revelador. Já vai curtindo este vídeo, porque você vai se surpreender com o que vai aprender aqui. Comente abaixo. Você já ouviu uma pregação sobre Barrabás? E não se esqueça de se inscrever no canal. Vídeos como esse vão te fazer enxergar a Bíblia com outros olhos. Agora sim, vamos começar essa jornada. Barrabás, um nome esquecido ou um símbolo profundo. Quando ouvimos o nome Barrabás, a maioria de nós o associa apenas à escolha do povo no momento da crucificação. Mas e se eu te dissesse que o nome dele carrega um significado surpreendente? Barrabás, no original aramaico, é Baraba. Bar significa filho. Aba significa pai. Ou seja, o nome dele literalmente quer dizer filho do pai. Agora preste atenção. Diante da multidão estavam dois homens, um chamado Barrabás, filho do pai, e outro chamado Jesus, o verdadeiro Filho do Pai Celestial. Essa não é uma simples coincidência. Essa é uma cena carregada de símbolos espirituais profundos. Barrabás representava a humanidade caída, culpado, rebelde, merecedor de punição. Jesus representava a graça encarnada, inocente, justo, disposto a tomar o lugar do culpado. A escolha feita ali não foi apenas política ou emocional, foi também espiritualmente simbólica. O povo, sem perceber, escolheu o homem que era como nós, pecador, e rejeitou o homem que veio nos substituir e salvar. Esse detalhe, o significado do nome de Barrabás, já nos revela algo poderoso. Mesmo em seu julgamento final, Deus estava nos ensinando sobre redenção, substituição e amor imerecido. Barrabás é mais do que um personagem coadjuvante da crucificação. Ele é um retrato vivo de cada um de nós. Ele foi libertado porque Jesus tomou o seu lugar. E essa troca continua acontecendo. Cada vez que alguém aceita o sacrifício de Cristo, está dizendo, eu sou Barrabás. Eu fui liberto porque ele foi condenado. O contexto político e religioso da época de Jesus. Para entender verdadeiramente quem foi Barrabás, é essencial mergulhar no cenário onde sua história aconteceu. A Palestina do século I estava longe de ser um lugar tranquilo. Era um território carregado de tensão, dominado pelo Império Romano e constantemente sacudido por revoltas, fanatismo religioso e injustiça social. Imagine viver em uma terra sagrada, mas invadida por soldados estrangeiros. Imagine pagar impostos abusivos a um governo que não teme a Deus, ser tratado como um povo de segunda classe e ainda ver o seu próprio templo manipulado por líderes religiosos corruptos. Esse era o clima em Jerusalém. O Império Romano, pés de ferro, coração de pedra. Roma controlava tudo, a política, o comércio, o exército e até, em certo nível, a religião. Embora os judeus ainda pudessem praticar sua fé, era tudo supervisionado. Qualquer agitação,
Qualquer líder carismático que crescesse em influência era visto como uma ameaça. Foi nesse ambiente que surgiram os zelotes, uma espécie de resistência armada contra os romanos. Esses homens acreditavam que a libertação de Israel viria pela espada, não pelo arrependimento. Eles invadiam armazéns romanos, atacavam soldados e inspiravam o povo com promessas de revolução. E é aqui que Barrabás aparece. Barrabás, um zelote, um patriota ou um criminoso? O Evangelho de Marcos 15:7 diz que Barrabás estava preso com outros rebeldes por causa de um motim e homicídio. Ou seja, ele não era só um ladrão. Ele era parte de um levante armado. Era um homem perigoso, conhecido, provavelmente temido, e ao mesmo tempo admirado por alguns. Para Roma, um terrorista. Para alguns judeus oprimidos, um herói da resistência. Isso muda tudo, não é? Barrabás não era apenas um criminoso comum. Ele era o símbolo de uma luta frustrada por libertação política. Enquanto Jesus pregava a paz, o perdão e o reino dos céus, Barrabás representava a libertação pela força, pela espada, pelo sangue. Na mente de muitos judeus da época, o verdadeiro Messias deveria ser como Barrabás, alguém que expulsasse os romanos e restaurasse o trono de Davi com poder militar. Por isso, a escolha do povo no momento do julgamento começa a fazer mais sentido. Eles não queriam um salvador espiritual, eles queriam um libertador político. Barrabás foi produto de uma sociedade em crise, espiritualmente seca, politicamente esmagada e socialmente desesperada. E nesse desespero, escolheram o que parecia mais prático, mais agressivo, mais parecido com o que eles queriam e não com o que Deus oferecia. Quem era realmente Barrabás? Criminoso ou herói? A essa altura, você já percebeu que Barrabás não é um personagem qualquer da Bíblia, mas afinal, quem ele era de fato? Os evangelhos nos dão alguns fragmentos sobre sua identidade. Mateus 27:16 o chama de preso notório. Marcos 15:7 o relaciona a um motim e homicídio. Lucas 23:19 reforça que estava preso por revolta e assassinato. João 18:40 diz que ele era um salteador. À primeira vista parece claro, um criminoso perigoso, mas há mais camadas aqui do que se imagina. Criminoso ou combatente? Se considerarmos que ele fazia parte de uma revolta armada, então Barrabás pode ter sido o que hoje chamaríamos de militante político radical. Alguém que lutava contra a opressão do governo, mas com as armas erradas. Para o Império Romano, ele era um rebelde e assassino. Para o povo judeu cansado de sofrer, ele podia parecer um símbolo de resistência. Mas não se engane, a Bíblia é clara. Barrabás era culpado. E é aqui que a história começa a tomar um tom ainda mais profundo. Ele estava prestes a ser crucificado. Seu destino era o mesmo que Jesus enfrentaria. E no último momento ele foi solto, sem merecer, sem pedir perdão, sem arrependimento. Alguém tomou o lugar dele, um inocente, em troca de um culpado. Se pararmos para refletir, Barrabás não é apenas um personagem da Bíblia. Ele representa cada um de nós. Nós também somos culpados diante de Deus. Muitas vezes escolhemos o caminho errado. Temos nossos próprios motins interiores, orgulho, rebeldia, egoísmo, e precisamos desesperadamente de alguém que tome nosso lugar. A história de Barrabás é, na verdade, uma parábola viva da graça escandalosa de Deus. Ele foi solto sem fazer nada para merecer. Jesus foi condenado sem fazer nada para ser punido. Essa troca absurda, do ponto de vista humano, é o que chamamos de graça divina. Barrabás poderia ser esquecido pela história, mas seu nome foi preservado nas Escrituras porque ele é um lembrete eterno do preço da nossa liberdade.
um lembrete de que, mesmo culpados, podemos ser perdoados e que, mesmo sujos, podemos ser lavados pelo sangue do inocente. A escolha inacreditável. Porque o povo preferiu Barrabás a Jesus. Imagine por um instante a cena. Jesus, o homem que curou leprosos, ressuscitou mortos e pregou sobre o amor ao próximo, está sendo julgado como um criminoso. Do outro lado, Barrabás, um revoltoso acusado de assassinato e rebelião, também está de pé esperando seu destino. Pilatos, tentando evitar a condenação de Jesus, oferece ao povo uma escolha. Qual dos dois quereis que eu vos solte? Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás? Mateus 27:17. E a resposta do povo ecoa como um trovão pela eternidade. Solta-nos, Barrabás. Lucas 23:18. O clamor da multidão, influência ou ingratidão. Essa escolha parece absurda, não é? Por que o povo escolheria libertar um homem violento e condenar alguém que nunca cometeu um pecado? A resposta está no próprio texto. Os sacerdotes e anciãos instigaram o povo. Mateus 27:20. Havia medo, manipulação e um profundo desconhecimento espiritual. O povo estava cego pelo desejo de libertação política. Eles esperavam um Messias guerreiro, não um humilde carpinteiro que ensinava a amar os inimigos. Quando Jesus não correspondeu às suas expectativas, eles se voltaram contra ele. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Escolhas humanas, consequências eternas. A escolha por Barrabás em vez de Jesus não foi apenas um evento histórico. Ela representa as escolhas que a humanidade continua fazendo todos os dias. Preferimos o pecado que nos dá prazer imediato, ao invés da santidade que exige renúncia. Escolhemos atalhos, ao invés do caminho estreito. Damos voz à multidão, mas silenciamos a consciência. E o mais assustador, Jesus sabia que seria rejeitado. Ele sabia que a multidão o trairia. E mesmo assim, ele permaneceu calado. Mas Jesus não respondeu palavra alguma, de modo que o governador muito se admirava. Mateus 27:14. Barrabás foi libertado porque Jesus escolheu o silêncio diante da injustiça. Ele não se defendeu porque sabia. Alguém precisava pagar o preço. E o maior escândalo de todos é este. Mesmo sendo rejeitado, Jesus continuou amando. O silêncio de Jesus. Quando o justo se cala em favor do injusto, o silêncio pode ser ensurdecedor. E naquele tribunal improvisado, onde injustiça e mentira reinavam, o silêncio de Jesus falou mais alto do que 1000 palavras. Imagine a cena. Pilatos, o governador romano, esperava que Jesus se defendesse. Esperava que ele dissesse algo para salvar sua própria vida. Mas o que aconteceu? Mas Jesus não respondeu palavra alguma, de modo que o governador muito se admirava. Mateus 27:14. Por que Jesus não se defendeu? Ele tinha todo o direito, ele era inocente, ele conhecia as Escrituras, sabia como argumentar, podia confundir qualquer acusador, mas ele escolheu o silêncio. E esse silêncio foi proposital. Jesus sabia que estava ali para cumprir uma missão. Seu objetivo não era escapar da cruz, mas carregá-la por amor. Cada segundo de silêncio era um grito em direção à humanidade. Eu estou fazendo isso por você. Justiça divina e misericórdia inexplicável. O silêncio de Jesus confronta nossa sede de justiça imediata. Quantas vezes queremos nos defender a qualquer custo? Quantas vezes não suportamos ser mal interpretados ou acusados injustamente? Mas Jesus, ele, que era puro e santo, aceitou o papel do culpado. Ele ficou em silêncio para que Barrabás pudesse ouvir o som das correntes sendo soltas. Ele ficou em silêncio para que você e eu pudéssemos ser libertos. Isso não é apenas história. Isso é redenção. O poder do amor que se cala.
Nosso mundo ensina que só vence quem grita mais alto, mas Jesus mostra que o verdadeiro poder está no amor que se sacrifica em silêncio. A cruz não foi um acidente, foi um plano divino. Jesus não perdeu o controle. Ele entregou o controle voluntariamente para que a salvação alcançasse até mesmo o mais indigno dos homens. E ali, entre açoites, zombarias e traições, ele permaneceu calado. Não por fraqueza, mas por amor. O silêncio de Jesus salvou Barrabás e salva a mim e salva você. A troca mais injusta e mais gloriosa da história. Poucos momentos na história da humanidade são tão paradoxais quanto esse. Um homem santo é condenado. Um criminoso é libertado. O justo morre. O injusto volta para casa. A lógica humana grita contra essa decisão. Ela parece injusta, absurda, até ofensiva. Mas é justamente essa troca, Jesus no lugar de Barrabás, que revela a essência mais profunda da graça de Deus. A injustiça dos homens, o plano de Deus. Às vezes esquecemos. Jesus não foi morto apenas por causa dos soldados romanos, ou por causa da multidão, ou dos líderes religiosos. Ele foi entregue voluntariamente. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. João 10:18. A troca entre Jesus e Barrabás não foi um erro judicial. Foi o cumprimento de uma missão espiritual. A injustiça dos homens se tornou parte do plano redentor de Deus. A substituição, o coração do Evangelho. Essa troca não é só sobre Barrabás, ela é sobre todos nós. Você já parou para pensar nisso? Quem deveria estar na cruz? Nós. Quem merece o castigo pelos pecados? Nós. Mas quem pagou o preço? Jesus. Essa é a beleza dolorosa do Evangelho. O culpado vai livre, porque o inocente se entrega. Barrabás não pediu para ser libertado. Ele não agradeceu, ele simplesmente foi solto e desapareceu da narrativa. E isso é o mais chocante. Jesus morreu por alguém que não demonstrou nenhum arrependimento. Esse é o escândalo da graça. Graça, escandalosa e merecida e transformadora. O mundo diz, você colhe o que planta. Mas Deus diz, você colhe o que eu plantei por você. A cruz é esse lugar onde o mérito humano morre e o amor incondicional de Deus reina. Talvez você ache que já errou demais, que não é digno, que não há mais chance. Mas a história de Barrabás te prova o contrário. Você pode ter errado, você pode estar distante, mas Jesus ainda toma o seu lugar. Essa troca foi injusta aos olhos humanos, mas gloriosa aos olhos de Deus, porque através dela milhões seriam salvos. O que aconteceu com Barrabás depois? Mistério, tradições e lições eternas. A Bíblia é clara sobre o momento em que Barrabás foi solto, mas depois disso, silêncio total. Nenhuma linha a mais, nenhum versículo, nenhuma menção futura. O homem que foi salvo da morte por Jesus desaparece da narrativa sagrada. E isso nos leva a uma pergunta instigante. O que aconteceu com Barrabás depois de ser libertado? Hipóteses históricas e tradições. Embora as escrituras não falem mais dele, há tradições e teorias históricas que tentam imaginar o desfecho de sua vida. Alguns acreditam que ele voltou ao crime. Incapaz de compreender a graça que recebeu, teria continuado em sua rebelião contra Roma e contra Deus. Outros acreditam que Barrabás teve um encontro transformador com o Evangelho. Ao saber que Jesus ressuscitou, talvez tenha entendido o que foi feito por ele e se convertido. Essas são apenas possibilidades, é verdade. Mas a ausência de informações também pode ser intencional. Barrabás, um espelho da humanidade. De certa forma, não saber o destino de Barrabás é o que dá poder à sua história.
porque ele representa a escolha que cada um de nós tem que fazer. Depois de sermos libertos por Jesus, o que faremos com essa liberdade? Voltamos à velha vida? Ou escolhemos viver uma nova história, agora com propósito e gratidão? Barrabás somos todos nós, libertos por um amor que não entendemos completamente, mas convidados a responder com fé e transformação. Lições eternas do silêncio. O silêncio em torno de Barrabás não é um vazio, ele é um convite. Um convite para que você escreva o final dessa história em sua própria vida. Você é o homem ou a mulher que foi salvo da morte espiritual. A cruz não foi para você, mas por você. Agora, o que você fará com esse dom? Se Barrabás continuou sua vida normalmente ou se foi transformado, nunca saberemos. Mas o que você vai fazer com a sua história? Isso está totalmente nas suas mãos. E se você fosse Barrabás? A escolha que todos precisam fazer. Feche os olhos por um momento e imagine. Você está ali, em meio à multidão. As correntes ainda prendem seus pulsos. Você sabe que é culpado. Sabe que está prestes a morrer. Mas de repente, você ouve seu nome ecoar entre os gritos da multidão. Soltem Barrabás! E então, algo totalmente inesperado acontece. Você está livre, sem merecer, sem pedir, sem sequer entender. Alguém tomou o seu lugar. Alguém que nunca pecou. Alguém que decidiu morrer para que você pudesse viver. E se essa pessoa fosse você? A pergunta que fica agora é direta, profunda e inadiável. E se você fosse Barrabás? Você reconheceria o presente que recebeu? Você continuaria vivendo como antes? Ou deixaria a graça de Deus transformar completamente a sua vida? Barrabás representa a condição de todos nós, culpados, condenados, mas amados por um Deus que prefere morrer por nós a viver sem nós. A urgência da escolha. Você pode continuar ignorando essa verdade. Pode até viver como se nada tivesse acontecido. Mas ignorar o amor de Cristo é desperdiçar a maior oportunidade da sua vida. Hoje, você está diante da mesma decisão que Barrabás enfrentou. Mas agora, a pergunta não é mais o que aconteceu com Barrabás, e sim, o que vai acontecer com você. Um convite à transformação. Se você sente que tem vivido longe da presença de Deus, se sente que carrega culpas, pecados ou feridas profundas, saiba disso, Jesus já tomou o seu lugar. A cruz que era sua foi ocupada por ele. A morte que era sua, ele venceu por amor. Tudo o que você precisa fazer é reconhecer o sacrifício, aceitar essa graça imerecida e entregar sua vida ao Salvador que já entregou a dele por você. A história de Barrabás não teve fim nas páginas da Bíblia. Ela continua na sua vida. Você decide se ela terminará em redenção ou esquecimento. Compartilhe nos comentários. O que você faria se estivesse no lugar de Barrabás? Como essa história tocou o seu coração? E não se esqueça, curta este vídeo se essa mensagem falou com você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E inscreva-se no canal para mais histórias que transformam a alma. Até o próximo vídeo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém.